Fala, meus amigos, tudo bom? Evas do Criatório Santana, trazendo aqui mais uma dica para vocês, né? E hoje trazendo um conteúdo bem bacana, uma dúvida bem interessante, né? Assim, é uma dúvida geralmente para quem está iniciando, né? Quem está iniciando, quem procura iniciar na criação de codornas e algumas pessoas ainda não se encontraram, né? E também permanecem com essa dúvida, né? Qual que é a dúvida, né? Codorna gigante ou japônica, né? Ovos para consumo ou ovos galados. Então, essa é uma dúvida que atormenta muita gente ainda, né? A pessoa está querendo entrar no mercado aí e acaba se deparando com essa dúvida, né? Então, muita gente não é leigo ainda, né? Não tem tanto conhecimento, está buscando conhecimento e acaba chegando até a gente para tentar esclarecer um pouco dessa dúvida, né? Então eu fiz aqui um rascunho, né? Alguns cálculos aqui para a gente, né, ter uma base e no final a gente dizer o que acha, né, o que mais vale a pena, né, se é trabalhar com a codorna gigante ou com a codorna japônica, né. Lembrando, né, que eu sou um fiel defensor da codorna gigante, porque é quem abriu, né, as portas aí para o mercado, que me colocou no mercado e quem hoje me traz felicidade no meu dia a dia. Então hoje eu sou até suspeito para falar, mas, né, no vídeo vamos tratar de comparar, beleza? Então assim, para ficar mais justo, né, eu achei melhor é, começar por 100, né? Então vai ser um comparativo de 100 codornas japônicas para 50 codornas gigantes, né? Para ficar um pouco equilibrado, né? Para não ter um desequilíbrio tão grande, né? Então, para início, né? Vamos supor que você está iniciando aí sua criação, pretende iniciar, né? E como você não tem tanta experiência, então eu recomendo que você inicie com uma quantidade pequena, né? Poucas codornas para você poder pegar questão de manejo, questão sanitária, né? Tem questão de vacina, tem tudo isso. Então, no começo parece muita coisa, depois você se acostuma. Então, recomendo que inicie com poucas, né? E vá aumentando gradativamente, certo? Então, supondo que temos aí, vamos iniciar com a japônica, né? 100 codorninha japônica, né? Vou jogar a taxa de produção, né, diária. A codorna japônica ela pode chegar até 90%, né? Mas aqui a gente está falando de produção efetiva. O que seria produção efetiva? São os ovos que realmente você vai coletar e que você vai poder negociar, você vai poder vender, né? Tanto da japônica quanto da gigante. Então eu baixei um pouquinho para 85%, porque sempre existem as perdas, ou seja, são ovos que quebram, são ovos que acontece de sair com a casca mole, ou ovos que saem branquinho, ovos que são muito pequenos, são fora de padrão, então assim, acontece tanto na japônica quanto na gigante. Então, de 90 eu baixei só um pouquinho para 85%, que eu acredito que é uma média aí boa, né? No final do dia, quando você coletar, ou no final do mês, no acumulado, vai dar uma média, né? Talvez um pouquinho mais baixa, ou talvez um pouquinho mais alta, mas acho que ficou no meio termo. Então, para 100 codornas você teria uma taxa aí de postura, né? Diária 85%, que seria 85 ovos por dia, né? Então você teria 85 ovos por dia, certo? O consumo da codorna japônica, né, está numa faixa aí, uma média de 25 gramas, então eu utilizei essa média, 25 gramas, 100 codornas daria aí 2,5 kg de ração por dia, né. Daí já entra agora um novo vilão, né, que é o preço da ração. Isso pesa muito. Então, com base, né, não vou comparar com a minha ração aqui, porque eu consigo formular ela para um preço bem abaixo, né, cerca de R$ 2 e R$ 2 e pouquinho, quando fica muito caro a R$ 2,50. Mas, né, levando em conta que em algumas cidades, em alguns estados, a ração custa aí 5, 6 reais, em outras 4, 3, né, eu peguei uma média de R$ 3,50 para poder, né, abranger a maioria do pessoal aí. Então, a gente teria uma média aí de consumo 2,5 kg, né, com preço a 3,50, a gente teria um gasto de R$ 8,75 por dia, né, para você alimentar aí 100 codorninhas japônicas, né, beleza? Então, ração a 3,50, gasto diário R$ 8,75, né, e produção de 85 ovos. Esses 85 ovos te daria um lucro, né? Agora vamos entrar em outra questão. A gente tem que
a cartelinha de ovos com 30 ovos, né? Geralmente, ovos para consumo, né? Muita gente defende, fala assim, não, eu consigo um preço melhor. Eu consigo vender a 10 reais, consigo vender a 7 reais, consigo vender a 8, né? E assim vai. Mas, quando você pega de modo geral, né? O preço médio não vai passar de 5 reais. Por quê? Porque você é fornecedor. Então, talvez eu consiga montar aqui um criatório para vender ovo para consumo e eu consigo, né, pegar aqui 10 cartelinhas dessa e vender, né, para meus vizinhos, pessoal aqui da cidade, a 10 reais, maravilha. Mas dificilmente eu vou conseguir cliente, né, que me compre a 10 reais, o cara só comprar para comer todos os dias do dia, dificilmente vai ter. Então, a saída é você procurar, né, os comércios da sua cidade, são padarias, restaurantes, bares, essas coisas. Então você está vendendo, você está fornecendo e ele vai revender. Para que os dois tenham margem, né, de lucro, né, você vai ter que baixar um pouco, já que você vai trabalhar com quantidade. Então você fecha um acordo ali num restaurantezinho, né, de entregar, sei lá, 10 cartelinhas, 20 cartelas, você baixa um pouco o preço, mas você vai ter um cliente, né, fiel. Então, ou seja, toda semana você entrega lá o seu produto, ele vai adicionar uma quantidade, né, de preço, né, vai adicionar um montante e vai repassar o consumidor final. Então, né, eu cravei aqui em 5 reais a bandejinha de ovos para consumo, né, é uma média, lógico que não é um preço fixo, é uma média. Então, uma média de 5 reais a cartelinha, certo? O que nos daria aí um lucro bruto por dia, né, com 100 codornas japônica, de R$ 14,16, né? Seria o nosso lucro bruto por dia. Lembrando que desse lucro a gente tem que tirar, né, o preço da ração. Então a gente gastou R$ 8,75 e sobraria aí o lucro líquido por dia de R$ 5,41, né? Então esse seria o nosso lucro com 100 codornas trabalhando com ovos para consumo, né? Multiplicando esse valor por 30 dias, a gente teria aí no final do mês uma renda, né? Então a nosso lucro líquido, né, diário seria aí de R$ 5,41, né? Multiplicando por 30 dias, isso nos daria aí R$ 162,30. Seria sua renda mensal, né, com 100 codornas japônica, vendendo ovos para consumo, certo? E agora vamos para nossas queridinhas, né? A nossa gigante. Então são 50 codorninhas gigantes, né? Fácil de cuidar, né? Totalmente fácil. A codorna gigante, ela é muito mais mansa do que a japônica, né? Muito mais fácil de manejar. Eu, sinceramente, tenho nem o que falar. Bem mais fácil, principalmente para quem está iniciando, né? A facilidade é bem maior, né? Lógico que o intuito do vídeo não é esse, né? Não é puxar o saco da codorna, mas vamos lá para os números. Então, 50 codornas gigante, né? Eu coloquei aqui uma taxa de postura aí diária, né? Aproveitável de 70%, né? Lá embaixo. Isso eu estou me utilizando como base, né? A codorna gigante você pode chegar a 85% aí de taxa de postura diária tranquilamente, né? Dependendo do seu manejo chega até mais, mas quando você vai pegar, né, para você apurar mesmo os ovos que você vai poder negociar, então essa taxa cai bastante, né? Porque existe muita perda, né? Como já falei antes, então as perdas são praticamente as mesmas, né? São ovos pequenos, são ovos que quebram, né? Então, e assim sucessivamente. Então eu fixei 70%, né? 15% aí abaixo da Japônica. Eu acho que está uma taxa bem bacana, 70%. É o que eu geralmente consigo aqui, né? Consigo um pouco mais, mas quando você começa a acumular, vai ficar aí nessa taxa. Então 70%, 50 codorninhas te dariam aí 35 ovos por dia, né? 50 codornas gigantes, né? O consumo da codorna gigante, ele tem uma média de 35 gramas, mas eu estou acrescentando um pouquinho mais, estou utilizando como base 40 gramas diária de consumo, né? Na japônica eu não incrementei a questão do desperdício e tudo, mas na gigante eu vou incrementar, então vai ficar aí 40%, 40 gramas de consumo diário, ou seja, daria aí 50 codorninhas, 2 kg de ração por dia, certo? Então a gente
teria 2 kg de ração por dia, né? E o preço da ração mesmo, R$ 3,50, fixei o preço, que daria R$ 7,00, né, por dia com gasto de ração. Agora que vem o detalhe, né? A média de preço dos ovos férteis hoje no mercado, né? E eu tô falando isso porque se você pesquisar, você vai ver que não precisa você ter aquela qualidade toda, né? Você não precisa ter aquelas codornas, né, top para você conseguir vender aí a R$ 15 a dúzia, né? Então, uma carteirinha de 30 ovos custa aí em média no mercado R$ 30, tá? Fácil. R$ 30 geralmente são criatórios que estão iniciando, né, que ainda não se fixaram no mercado, não tem umas codornas tão selecionadas, mesmo assim o preço base é esse. Então, se você está entrando, você já tem um preço base que geralmente vai ser esse, né? Quando está abaixo é porque realmente pode ser promoção, né? Pode ser que o dono do criatório esteja querendo ganhar mercado, mas quando está muito abaixo geralmente é porque na maioria das vezes, né, não é um serviço de qualidade, né, não é de tanta confiança. Então é bom se atentar porque o preço médio é R$ 30, né, a embalagem com 30 ovos, certo? Então vou utilizar R$ 30 como base e vamos fazer aqui, né, o nosso lucro bruto por dia. Então R$ 30 a embalagem, cada ovo R$ 1. 35 ovos por dia, R$ 35 bruto diário, certo? Nosso custo foi R$ 7, com 50 codornas. Então logo teremos aí um lucro líquido de R$ 28 por dia, né? Multiplicando isso por mês, você teria aí uma renda líquida de R$ 840, certo? Isso com 50 codornas, né? Então a gente tem uma diferença aí bem bacana, né? Chega aí aos R$ 600 de diferença. E não acaba por aí, né? Se a gente puxar um pouquinho mais o fio da alinhada aqui, a gente pode passar, né, para o outro lado, que é a questão do abate. A gente pode trabalhar também, né, com a japônica para o abate, porque não? É possível, né? Lógico que dependendo da situação você vai ter uma desvantagem. Por quê? Uma codorna japônica, né, isso eu estou falando, a codorna já pronta, limpa, né, pronta para o consumo. Ela vai ter em média 60 gramas, né? Vai ser bem pequenininha mesmo, 60 gramas. Estou considerando que você abateu lá com 45 dias, que ela chegou lá a 120 gramas, que não é fácil para você colocar 120 gramas numa codorna japônica em tão pouco tempo. Então você abateu, né, a codorna limpa, ela tem um rendimento de carcaça aí aproximado de 50%. Então vai dar 60 gramas e a codorna gigante a gente pega uma média, né? É média, lógico que ela pode passar um pouco mais porque o desenvolvimento dela nessa faixa, né, de tempo é bem maior do que o da japônica. Então uma codorna gigante, limpa, né, pronta para o consumo, vai ter em média aí 120 gramas, ou seja, né, você que está trabalhando com a japônica, você vai concorrer com pessoas que têm um produto o dobro do tamanho do seu, né? Então às vezes fica bem difícil, né? Uma das saídas que você vai ter é o que? É baixar o preço do seu produto, né? Ou oferecer uma quantidade maior por um preço menor, que daria no mesmo. Seria, eu acho que a única solução para você estar ganhando mercado, disputando com pessoas que trabalham com a codorna gigante. Bem difícil mesmo, bem difícil, né? E temos a questão dos pintinhos, né? Coloquei só os pintinhos aqui para a gente ter noção. Essa faixa de preço, eu estou me baseando aqui na região que eu moro e feedback de outros clientes que eu tenho, né, espalhado aí pelo Brasil, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. Então o pessoal, né, acaba me atualizando, vai discutindo, perguntando qual o preço em média e hoje, né, assim, dos dados que eu tenho, um pintinho da codorna japônica custa em média aí de R$ 1 a R$ 2, né? Eu estou considerando, né, de 0 a 7 dias de vida, né? De 0 a 7 dias de vida, um pintinho está valendo de R$ 1 a R$ 2 da codorna japônica, né? Da codorna gigante, né? Eu estou me baseando por aqui e pelo comentário dos meus clientes também, que gira em torno aí de R$ 3 a R$ 5, né? Então hoje eu vendo, né? Vou citar até meu exemplo, eu vendo a R$ 3 o pintinho, né, de 0 a 7 dias da codorna gigante. Mas tem criatórios, né, e tem clientes meus que vende aí a R$ 5, né, e em alguns lugares, quem sabe até mais, né, ou até menos.
mas se a gente pegar uma média aí, vai ser essa aí, de 3 a 5 reais o preço do pintinho da codorna gigante. Então, essas são as diferenças, né? E se você está pensando em criar, está pensando em iniciar, é bom você pegar esse conteúdo, né? E se basear para você poder. Então, se você está iniciando, se você está pretendendo iniciar, isso vai servir como um banco de dados para você, né? Você ter noção dos cálculos que você precisa fazer. Lógico que isso aqui são números, né, baseados em informações do meu trabalho e de pessoas que conversam comigo. Quando você for entrar, é como eu sempre falo, a parte mais importante é você fazer pesquisa de mercado, né? Às vezes você se assusta e fala assim, mas pesquisa de mercado, que mercado? É você sair da sua casa, ir até a padaria da esquina e você perguntar, fala assim, ó, eu tenho esse produto, né? Estou trabalhando com esse produto e vocês têm interesse em adquirir, têm interesse em comercializar e assim, né? Você conseguindo fazer uma conversa boca a boca. Geralmente o pessoal já pega os criatórios, né? Estou citando o caso porque eu já me baseei por aqui e você vai conversando e vai se entendendo, né? Então vai falar assim, eu pego aqui a 5,50, então fala assim, eu consigo te passar a 5, você já ganha um espaço, né? Caso contrário, você pode fazer também a pesquisa de mercado, como eu poderia dizer, do curioso, né? Você chega lá, vamos supor, você chega lá na venda lá da Dona Maria, tem uma embalagemzinha de ovo de codorna para vender, você simplesmente pergunta o preço, né? Você pergunta o preço, aqui eu vendo a 7 reais. Então, se ela vende a 7, provavelmente ela pegou a 5, a 6, né? Ela tem que pegar um pouquinho menos, senão ela não ganha dinheiro. Você pode ir no mercado também, né? No mercado da sua cidade. Você vai ver aqui que tem, né? Você vai ver o preço, né? Que eles estão negociando e você começa a se basear, né? Então, se no mercado tá 10 reais, você tem uma margem, né? Então, de 7 a 8 eu consigo passar. Mas se eles estão vendendo no mercado a 5 reais, aí você já começa a se preocupar, porque realmente fica estreito, né? Fica difícil de você conseguir uma margem, né? Isso falando de ovos para consumo, que eu sinceramente eu acredito que seja assim uma parte mais difícil para você conseguir mercado, porque você precisa de uma quantidade muito grande, né, de codornas, muito grande. Isso vai te ocupar muito, vai te consumir muito tempo, né, e assim, para iniciante realmente é bem complicado e o retorno não é tão bacana, né, considerando que R$ 162 não seria um retorno, né, interessante. Já 840 seria sim um retorno bem bacana mesmo, né, porque seria só com ovos férteis, né, você incrementando aí com a venda do pintinho. Eu nem citei a questão do esterco também, né, que é bem procurado. Você consegue aumentar, né, essa renda aí vai ultrapassar facilmente os R$ 1.000. Isso para você que está iniciando. Depois que você inicia, né, esse valor se eleva gradualmente, né, você vai chegando aí numa faixa de preço que você quer alcançar, né, e você estabiliza ali. Beleza? Então, meus amigos, né, é o que eu sempre falo, pesquisar, estudar, né, nada de pegar videozinho do YouTube e falar assim, não, que dá certo, né, vamos lá, pega 1.000, pega 10.000 e eu vendo isso aqui, por mês eu vendo 100, vendo 200, não é bem assim, né, cada um tem uma realidade, né, e a sua realidade você só vai conhecer depois que você botar a cara no mundo, né, e ver como é que é o mercado lá fora. E já falando do mercado de ovos férteis, né? Muita gente também fala assim, mas eu não consigo vender, né? Eu não consigo cliente. E realmente, né? Não é fácil. Por quê? A gente tem uma diferença, né? Aqui você precisa praticamente de quantidade, né? Só quantidade. Lógico que você não vai entregar um produto estragado, mas você só precisa praticamente de quantidade para você receber um retorno, né? Já na questão dos ovos férteis, né? Você precisa de quantidade, né? Nem sempre quantidade, mas você precisa mais de qualidade. Então, né? Os dois pesos são esses, né? É quantidade e qualidade. Sabemos nós que se a gente pegar aí nos trabalhos da vida, nas empresas, quem ganha mais não é quem trabalha mais, né? E sim quem tem mais, às vezes, experiência ou quem tem mais conhecimento. Então, quem é detentor do maior conhecimento, na maioria das vezes, ganha mais do que quem trabalha mais, né? E
e assim por diante. Então é bom se basear por isso. E no início, uma dica que eu deixo para vocês, que assim, pouca gente, né, tem coragem, assim, quer entrar, mas tem coragem de investir, né? Então assim, a gente tem que falar até com certo cuidado, mas nada vem de mão beijada, né? Você precisa saber que no início você vai precisar sim, né? Você não precisa só ter as codornas, ter seu criatório, não adianta, né? Foi comigo e acredito com a maioria do pessoal também. Você precisa sim gastar um dinheiro para você conseguir clientes, para você conseguir, né, colocar o seu nome no mercado, né? Essa é a realidade. E é o que muita gente não tem coragem de fazer, né? Ou às vezes não quer, ou às vezes não sabe como fazer. Mas o conhecimento não dificilmente vem de graça, né? Dificilmente vem de graça. Né? O que a gente pode fazer é passar algumas dicas, mas tanto eu, né, quanto a maioria do pessoal aí, não tem como, né? Não, eu acho que isso não existe. A gente passa a maioria de dicas possível, mas eu não posso, né? Como a maioria dos criadores também não pode pegar na sua mão, né? E falar assim, ó, você vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Isso assim é bem complicado de fazer, né? Seria uma consultoria, né? E se você pega uma consultoria, é pago. E você precisa investir, né? Então você precisa saber o que você está fazendo, né? Saber os seus objetivos e ter coragem de investir para poder entrar no mercado, né? Assim, não falo de você pegar e pagar a qualquer pessoa, mas você buscar conhecimento onde realmente tem, né? Foi algo que eu fiz, então assim, eu tive a coragem e hoje, graças a Deus, estou colhendo, né, meus lucros. Então, se você... Vamos fazer uma breve comparação aqui. Aqui a gente tem 4 cartelinhas de 30 ovos, né, 120 ovos, que daria aqui a produção aqui tranquilamente de mais de 100 codornas japônicas, né? Então, para a gente ver a diferença, né, quando você aprende a trabalhar, quando você já está, né, envolvido no mercado. Então, o que eu quero passar para vocês é isso. Espero, né, ter ajudado a maioria do pessoal que tem dúvida no início. E acho que a partir de agora você vai ter pelo menos o norte, né? Você vai saber o que fazer, né? Quais são os cálculos que eu preciso fazer para saber se vale a pena, certo? Então, estuda a viabilidade, né, de cada codorna para sua região, né, para o mercado da sua região e toca o barco, meu amigo, porque esse é um mercado maravilhoso e cabe mais gente, né? É um mercado que já foi aquecido há um tempo, depois da pandemia ele desacelerou, mas agora está voltando à tona, então acho que agora é o momento de você também aproveitar, né, e embarcar nessa viagem, começar a ter sua renda e fazer o que você gosta, né? Beleza? Então fiquem com Deus, até o próximo.